Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje eu trarei uma análise completa do cenário do mundo fitness. Responderei perguntas importantes como, por exemplo, será que o CrossFit Games dá lucro? Como anda o processo de venda da marca? E o WFP, ele deve prosperar ou ele acaba nos próximos anos? Eu garanto a vocês que o programa de hoje vai mudar a maneira com que vocês enxergam o mundo fitness. E se você gostou desse conteúdo, me acompanhe até o final desse vídeo. Já falei de CrossFit Games e de WFP diversas vezes aqui no canal, mas eu notei nos últimos comentários dos vídeos que vocês ainda têm dúvidas importantes sobre esse assunto. Então hoje eu decidi gravar um conteúdo diferente, trazendo uma análise numérica mesmo, para mostrar para vocês uma visão diferente sobre todo esse cenário do mundo fitness. E para começar, eu gostaria de trazer uma linha do tempo evolutiva da CrossFit e do CrossFit Games, para que vocês consigam entender o cenário das respostas que vêm a seguir. Em 1995 foi criada a primeira box de CrossFit, em Santa Cruz, na Califórnia. Em 2000 foi criada a CrossFit Inc. Aqui ao lado temos uma imagem icônica daquela época, um palhaço vomitando que representa a diversão com o sofrimento. Em 2001 foi criada a CrossFit.com com odds diários gratuitos. Em 2002, a CrossFit Journal, com artigos científicos sobre a modalidade. Em 2003, tivemos o início do programa das afiliadas. Em 2005, a CrossFit lutou contra a desinformação, provando que o CrossFit não lesionava. Em 2007, tivemos o primeiro ano de CrossFit Games lá no rancho do Dave Castro e lembrando, naquele ano a premiação era de apenas $500. Em 2009, tivemos a explosão de boxes afiliada, foram mais de 1.000 naquele ano, uma média de 2 a 3 por dia. Em 2010, o contrato mais importante dos games, onde a Reebok foi a patrocinadora oficial e assinou um contrato por 10 anos, mudando o local dos games para a Califórnia e fazendo sua primeira transmissão oficial do evento. De 2011 a 2018, a CrossFit bateu recorde em cima de recorde, tanto no CrossFit Games quanto na CrossFit Inc., com o aumento de número de inscritos no CrossFit Games e o aumento de boxes afiliadas na CrossFit Inc. Em 2019, o cenário começou a mudar. A CrossFit se posicionou para a expansão do esporte. Vocês podem lembrar que naquele ano tínhamos os campeões nacionais indo ao Games para difundir o esporte. Em 2020 tivemos a primeira grande crise da CrossFit. Com o tweet racista de Greg Glassman, o seu fundador, a comunidade forçou uma mudança. Desafiliações em massa e perda de patrocínios importantes marcaram aquele período. E a venda da empresa foi inevitável. De 2021 a 2023 temos mudanças importantes. Eric Roza compra a marca de Greg Glassman, dispensa Dave Castro, troca o patrocinador oficial que era a Reebok pela Nobu e faz diversas mudanças na organização do CrossFit Games. E para finalizar, em 2023, ele põe Dan Fall como novo CEO da marca. E 2024 foi o ano do caos. Dan Fall chama Dave Castro para voltar à programação dos Games. A CrossFit Inc. aumenta a taxa de afiliação de $3.000 para $4.500 ano e para fechar, o atleta Lazar Durick morre durante o evento 1 do CrossFit Games daquele ano. E as diversas deficiências apresentadas pela CrossFit em 2024 fez com que novos concorrentes surgissem. E a WFP foi a principal concorrente à marca. Ela foi criada com o intuito de suprir todas as deficiências da CrossFit, principalmente com os atletas. E a promessa inicial era muito simples, era um campeonato parecido com o eSport, onde teríamos 2 eventos classificatórios e uma grande final, e os atletas receberiam por um contrato anual. Mas o mais importante da WFP é que ela recentemente apresentou um programa de afiliações, tentando suprir a deficiência que a CrossFit tem com as boxes afiliadas. Porém, não temos muita informação sobre esse projeto ainda porque ele está em fase de teste. Outro ponto interessante da WFP é que o investimento inicial foi de $15 milhões para que ela saia do papel. E agora a primeira pergunta desse programa. O CrossFit Games dá dinheiro? E a resposta é sim. Se ele não desse, ele não perduraria por 20 anos.
De 2011 a 2021 ele teve um crescimento exponencial, fechando diversos contratos com marcas importantes e sempre teve lotação máxima do seu público. E outro fato importante é que a sua fase classificatória online é o maior campeonato do mundo. Porém, o valor que o CrossFit Games gera para a CrossFit não é necessariamente na parte financeira. É sim na promoção do esporte, apresentando a modalidade ao maior número de pessoas possíveis. Isso faz com que aumente o número de boxes afiliadas e todo o cenário se movimenta. Eu sei que vocês estão curiosos para saber o quanto de dinheiro o CrossFit Games movimenta e gera de lucro. Bom, todas as análises feitas com relação a esse ponto são meramente especulativas, inclusive a que eu vou fazer nesse vídeo. A CrossFit é uma empresa de capital fechado, então ela não tem obrigação nenhuma de divulgar os seus resultados. Mas eu fiz para vocês uma tabela que eu vou colocar aqui ao lado, meramente especulativa, como eu já informei para vocês, mas ela é baseada em empresas de capital aberto que fornecem o mesmo serviço que o CrossFit Games. Então, os valores estão muito próximos da realidade. Todas as tabelas que eu fiz uma estimativa mais baixa, uma estimativa mais alta, referente a custos e receitas. E um gasto mínimo para a execução da temporada do CrossFit Games é 11 milhões e 750 mil dólares e um gasto máximo da temporada, caso tudo dê errado, é de 22 milhões e 800 mil. E agora falando das receitas, ao lado eu coloquei todas as receitas da CrossFit proveniente do CrossFit Games. Então eu excluí o valor recebido das boxes afiliadas. E numa estimativa mais baixa, a CrossFit deve receber 24 milhões por ano para realizar o CrossFit Games. E numa expectativa mais alta, 49 milhões. Aqui ao lado temos todas as descrições de onde vem cada valor que compõe esse resultado. E agora para fazer uma análise de quanto sobraria para a CrossFit. Claro, eu peguei o pior cenário para a marca, onde a receita é baixa e a despesa é alta. Com uma receita baixa de 24 milhões na temporada e uma despesa alta de 22,8 milhões, ainda assim sobra 1,2 milhões no final da temporada para a CrossFit. Lembrando, essa é uma análise feita meramente especulativa usando dados de empresas de capital aberto. E isso não garante que a CrossFit nunca terá prejuízo no Games. Aliás, em 2025 eu acredito que ela terá prejuízo. A queda de arrecadação no Open, a queda de patrocinadores, a queda de venda de ingressos e de boxes afiliadas já mostra que a receita desse ano será muito menor na CrossFit como um todo. E os aumentos de custos são esperados, porque só a própria inflação já gera um aumento de custo. Então esse ano a CrossFit pode sim amargar um prejuízo na sua temporada. E, na minha opinião, a CrossFit pode tomar uma decisão errada nesse ano. Ela pode, para reduzir o custo, tentando equilibrar essa receita e despesa, ela tira investimentos do CrossFit Games. E, na minha opinião, ela vai estar cometendo um erro, porque na próxima análise eu vou mostrar para vocês o impacto que o CrossFit Games tem na arrecadação total da empresa. Tá, mas da onde vem a maior arrecadação da CrossFit? Bom, a CrossFit arrecada a maior parte do seu capital das afiliações, o programa de afiliações e dos cursos dados pela CrossFit Inc. É cerca de 50 milhões de dólares por ano, mas ela está 100% relacionada ao CrossFit Games. Dos anos de 2015 a 2020, onde o CrossFit Games bateu o maior número de arrecadação proveniente de inscrições no Open, crescimento de público e visibilidade, a CrossFit teve o maior número de boxes afiliadas. E também isso fez com que crescesse o valuation, o valor da marca frente a possíveis compradores e investidores. E só para lembrar e voltar um pouquinho para o cenário, em 2007, quando a CrossFit começou o CrossFit Games, ela não tinha quase nenhuma box afiliada. E o programa de afiliações tinha começado lá em 2005. E de 2007, com a entrada do CrossFit Games para 2009, já tivemos uma expansão absurda. 1000 boxes afiliaram no ano de 2009, que foi o maior recorde ali do período até 2015. Então a CrossFit conseguiu muito alavancar o seu negócio através do CrossFit Games. E lembrando, nós já chegamos a ter de 12 a 14 mil boxes afiliados, no momento nós temos 8 mil com a decadência dos últimos anos da empresa. E agora mudando um pouquinho de assunto, porque eu quero fazer a mesma análise para o WFP. Para responder para vocês, o WFP é lucrativo? A minha resposta é não. A longo prazo esse modelo não se sustenta. Eu vou provar para vocês na tabela a seguir. E no cálculo dos custos e receitas do WFP eu usei um formato um pouquinho diferente da CrossFit. Eu fui muito mais
compreensível com o WFP. Eu peguei o melhor cenário possível para o evento. Lembrando, no CrossFit Games eu peguei o pior cenário. A menor receita e a maior despesa. Aqui eu fiz o inverso. Eu peguei a menor despesa e a maior receita para comprovar para vocês que ele não é viável em nenhuma das situações. Falando de custos e despesas, eu peguei uma tabela feita por André O'Hillen em seu canal, revisei os dados e adicionei a premiação que estava faltando. E cheguei ao melhor cenário possível, o menor custo para o evento foi de 954 mil dólares. E agora falando de receitas, o melhor cenário para a receita do WFP no Tour 1 foi de 770 mil dólares. E olha que eu considerei valores que não sabemos como a visualização da transmissão, porque foi feita num site fechado, então não temos como mensurar essa questão financeira como mensuramos o da CrossFit. E o resultado do WFP Tour 1 foi um prejuízo de 184 mil dólares. Então, no longo prazo, é muito difícil que a empresa, com um prejuízo desse, ela permaneça fazendo eventos sem ter uma fonte de renda alternativa. E agora falando um pouco dessa última tabela, onde eu coloquei o custo anual do WFP. Então são 184 mil de prejuízo por evento, lembrando, afinal vai ser um investimento ainda maior porque é um evento muito maior. Mais uma média de 184 mil de prejuízo, mais o custo de contratos anuais, que hoje temos 40 atletas com contratos anuais, o máximo é 100 mil dólares e a gente não sabe o mínimo. Eu estipulei uma média de 50 mil dólares por atleta, o prejuízo anual do WFP é mais ou menos 3 milhões. Isso sem considerar despesas extras, só as do evento. E considerando que o WFP tem um investimento, um capital em caixa de 15 milhões, em 5 anos as suas reservas se extinguiriam. Mas eu acredito que em 3 anos essas reservas já iam ser liquidadas. Então, se o WFP não conseguir uma fonte de receita extra, que pode ser pelo programa de afiliados que eles já disseram que vão implementar, sim, o campeonato está tendendo a fracassar. E agora a pergunta que não quer calar: o WFP vai substituir o CrossFit Games? A minha resposta é não. O CrossFit Games, além da performance, tem uma empresa por trás que se beneficia com o evento, mesmo ele não gerando um lucro expressivo. A CrossFit tem outras fontes de receitas, como as afiliações e cursos, que podem bancar o jogo. Já o WFP não, tem um grupo de investidores que está atrás do resultado, e o resultado é o pior possível. Vocês podem me questionar: pô, Gulim, mas no outro vídeo que você fez você elogiou muito o WFP. Sim, eu sempre vou elogiar o WFP na questão atlética, de competição. São os melhores atletas do mundo que estão lutando na arena. Mas em cenário financeiro ele não se sustenta no longo prazo. E agora vamos falar do processo de venda da CrossFit. Eu gostaria de trazer para vocês informações de bastidores, porque todas as informações oficiais vão ficar em segredo de justiça até o fim das negociações. Mas a princípio nós temos duas empresas tentando fazer a compra da CrossFit. A primeira delas é a B Sports, ela já está numa negociação um pouco mais avançada, ela já tem um pé dentro da comunidade do CrossFit, porque ela é a dona da Hustler Up, da North Experience e da Oda Box. 3 empresas relacionadas com o nosso esporte. Ela já tem um contrato com a MyHand e ela conversa muito com o Froning, então daí pode sair aquele intuito do Froning se envolver um pouco mais no Open e tentar salvar a empresa. Pode ser um lobby dele com essa empresa B Sports para fechar a negociação. A segunda hipótese não me agrada em nada, é um grande fundo de investimentos, o TPG, que estaria com um braço voltado ao esporte para comprar a CrossFit. Eles não têm experiência com a comunidade, eles produzem um pouco de eventos na parte do golfe, então eu acho que seria um grande fundo voltado só a olhar para a parte financeira do negócio, e isso para mim não me agrada porque é o que está acontecendo no cenário atual e estamos vendo o fracasso ano após ano da empresa. Outra especulação que se gerou é uma divisão da empresa, onde a parte da CrossFit Inc., que é as afiliações e os cursos, seria vendido para a B Sport e a parte do CrossFit Games seria vendido para a TPG. Mas como a gente já fez análise do programa inteiro sobre a CrossFit e o CrossFit Games, eu já demonstrei para vocês que elas são interdependentes uma da outra. Eu não acredito que a segmentação seja interessante para a comunidade e para o crescimento do CrossFit. Eu acredito que tanto o Games quanto o CrossFit Inc. tem que ser gerido pela mesma empresa, porque daí elas vão olhar para o mesmo caminho, para a mesma direção e vão gerar um crescimento. Se a gente segmentar, uma vai olhar só para a parte do lucro, outra só para a parte do lucro com a afiliada e vai ser um barco remando com 2 remadores, um para cada sentido. E sobre esse assunto de venda da CrossFit, o Axel Gouveia fez uma live muito interessante essa semana, eu vou pôr aqui na descrição a live dele,
para que vocês possam analisar o cenário. Ele explica bem certinho o que cada empresa faz. E eu acho interessante, quem puder no comentário seguir o Axel no canal dele e nos comentários marcar Vindo Odd News, eu vou ser muito grato. Ele esses dias mostrou um pouquinho do nosso canal numa live dele, é um grande parceiro nosso e é um prazer que vocês comentem a live dele também. E se você chegou até o final desse vídeo, vai meu super agradecimento. Espero que com todo o conteúdo apresentado hoje, vocês possam ter uma visão mais clara sobre toda a negociação envolvendo a CrossFit e todo o cenário do mundo fitness. Deixe nos comentários quais informações que vocês acharam pertinente, aquilo que vocês ainda têm de dúvidas, e a gente vai conversando ali nos comentários, eu respondo todo mundo sempre. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar e ativar o sininho para vocês não perderem nenhum conteúdo aqui do Odd News.